E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver qual é a provável escalação do Vasco para o jogo de hoje contra o Fluminense. O Vasco, que novamente terá mudanças na sua escalação no time titular, vai contar muito provavelmente com o desfalque do lateral esquerdo, Lucas Piton, que vem sentindo um desgaste físico, então devemos ter uma alteração hoje no time do Vasco. Além disso, também teremos a manutenção dos 3 volantes que o Rafael Paiva ter implementado nos últimos jogos, que não vem me agradando tanto, mas é torcer para dar certo. Eu vou te mostrar no vídeo de hoje qual é a provável escalação do Vasco para o jogo de logo mais, beleza? Deixa o like aí embaixo, é muito importante o seu like para você me motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueçam de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Vasco de WhatsApp para chegar ao maior número de torcedores possível, e vai fazer sua aposta nos jogos de hoje. Vasco versus Fluminense é o grande destaque. PagBet, primeiro link do comentário fixado. Show? Bora pro vídeo. Então, galera, estamos aqui com a provável escalação do Vasco para o confronto de logo mais contra o Fluminense. O time que o técnico Rafael Paiva deve colocar em campo vai contar com o goleiro Léo Jardim mais uma vez, é a certeza do Vasco em todas as escalações. Na lateral direita teremos o Paulo Henrique voltando ao time do Vasco no Campeonato Brasileiro, ele que cumpriu suspensão no último jogo contra o Bragantino. Quem atuou foi o Puma Rodrigues. O Paulo Henrique é um jogador que vem sendo muito importante para o Vasco e vai ser importante hoje por toda a questão física dele. É um jogador que apoia bem, é um jogador que vem defendendo bem também, cresceu demais de produção nesses últimos jogos e voltou a jogar o futebol que, assim, fez a torcida do Vasco gostar do Paulo Henrique na reta final da temporada passada. Ele tinha perdido esse futebol no início desse ano e agora vem recuperando aos poucos, vem melhorando, subindo de produção. A dupla de zaga deve ser novamente formada pelo Maicon e pelo Léo. A grande novidade é o João Vitor, que vai voltar a ser relacionado, mas como está um longo período sem jogar, sem ritmo de jogo, iniciará no banco de reservas. Então teremos Maicon e Léo. Bom, o Maicon a gente sabe que é um bom zagueiro no jogo aéreo, é um zagueiro firme, e o Léo a gente sabe que é um zagueiro que depende do dia. Ele vai fazer uma boa partida, vai fazer uma partida razoável, e dependendo do dia ele pode comprometer e entregar o jogo. Deus queira que hoje o Léo faça uma grande partida e ajude o Vasco a sair com os 3 pontos, não cometa falhas, erros decisivos e chegue firme e duro em todas as jogadas, como tem que ser um zagueiro, não chegar mole, praticamente abraçando o atacante, fazendo carinho. Não, cara, tem que chegar duro, pesado e conseguir vencer a maioria dos duelos. Na lateral esquerda devemos ter o Vitor Luiz substituindo o Lucas Piton, que deve ser poupado mais uma vez para esse jogo por conta do desgaste muscular que vem acumulando. Bom, a gente sabe que o Piton é importantíssimo para o Vasco ter um jogo ofensivo bem feito. O Piton é importante para os cruzamentos para o Verratti. O Piton é importante também no jogo do Vasco apoiado pelo meio de campo. Ele tem mais qualidade que o Vitor Luiz para fazer isso. Também é um lateral mais jovem. Bom, espero que o Vitor Luiz faça um jogo também que não comprometa e quando subir ao campo de ataque possa pelo menos ajudar com alguns cruzamentos bem feitos para o Verratti. Não me agrada tanto o Vitor Luiz, vocês sabem, eu sempre falo disso com vocês, mas no último jogo que ele fez no Brasileirão conseguiu dar uma assistência para o GB. Tomara que mantenha aí o nível de atuação. O Vasco deve ter novamente um tripé de volantes no meio de campo, todos os primeiros volantes, Sforza, Hugo Moura e Matheus Carvalho. E por que o Rafael Paiva escala esse tripé de volante no meio de campo? Bom, tem uma explicação. Ele quer um meio de campo de mais pegada, um meio de campo mais forte e que ajude na hora de recompor aqui pelo lado esquerdo. Matheus Carvalho fechando o lado esquerdo, deixando o Paião um pouco menos com obrigação de marcar, deixando o Sforza, o Hugo Moura e o Adson para fechar no 4-4-2, basicamente na hora da marcação, e aliviar o Payet tendo um volante aqui marcando pelo lado e minimizar os ataques adversários em relação ao Vitor Luiz e ao Lucas Piton. Essa é a ideia dos 3 volantes, mas aí para mim ele tá pensando muito na parte defensiva e está deixando o time do Vasco pouco produtivo na parte ofensiva, porque quando o Vasco tem que atacar e você tem 3 jogadores de mais pegada no meio de campo e não de tanta saída de bola, você compromete um pouco. Ele libera um pouco mais o Hugo Moura, libera um pouco mais o Matheus Carvalho, mas eles não têm essas características. Pode ser que no jogo de hoje seja importante para o Vasco ter mais o controle do meio de campo contra o Fluminense. E claro, né, ele também deixa o Hugo Moura aqui, adianta o Paulo Henrique, traz o Adson por dentro, faz a saída de bola dessa maneira, coloca o Sforza, coloca o Matheus Carvalho, traz o Payet às vezes aqui um pouquinho mais pelo lado esquerdo, adianta o Vitor Luiz, tenta fazer uma saída muitas vezes assim, ó, com 2 jogadores e adiantando os demais, liberando bastante o Paulo Henrique para atacar, trazendo o Adson por dentro
e tentando criar superioridade numérica em cima do adversário, só que o Vasco não tem conseguido fazer as jogadas acontecerem jogando com esse sistema tático, jogando dessa forma que quer o Rafael Paiva. Tomara que hoje as coisas andem de forma diferente e o Vasco possa fazer um grande jogo. Mais na frente, o Vasco terá o Dimitri Payet organizando o time pelo meio de campo. Terá o Adson jogando aberto pela ponta, cortando bastante pelo meio, com liberdade para flutuar. Vai ser importante o Adson nesse jogo, porque o Adson é um cara que, além de fazer recomposição muito bem, é um jogador também que ataca bem. Então o Vasco pode explorar bastante 2 contra 1 aqui na defesa do Fluminense para cima do Diogo Barbosa ou do esquerdinha que foi jogar pelo lado esquerdo do Fluminense. E o Payet, a gente sabe da importância dele, jogador decisivo, jogador que pode a qualquer momento desequilibrar com o lance, uma finalização, uma assistência, uma cobrança de falta, uma cobrança de escanteio, um jogador diferenciado. E passa também hoje a vitória do Vasco pelo Verratti, seu centroavante, para vencer os duelos dentro da área, com as jogadas que o Vasco conseguir explorar de cruzamentos e também para prender bolas no campo de ataque para desafogar o time do Vasco em alguns momentos. Bom, o Vasco tem que ter uma marcação no meio de campo muito atenta. O Fluminense é um time que gosta de jogar com tabelas curtas pelas laterais e buscar cruzamentos rápidos para o seu centroavante, Cauã Elias. E é importante o Maicon estar bem posicionado e o Léo estar posicionado e atento. Eu tenho percebido que o Sforza vem entrando bastante para a área para cortar bolas pelo alto também nesses últimos jogos do Vasco. Também é algo que tem acontecido no Vasco do técnico Rafael Paiva. O Vasco terá com a opção de mais velocidade no banco de reservas o Emerson Rodrigues, também que tem entrado nos últimos jogos é o GB. Mas comenta embaixo a opinião de vocês, o que vocês acharam da escalação do Vasco. Acho que dá pro Vasco vencer esse jogo, acredito que sim. Se o Vasco fizer um jogo pronto, se o Vasco fizer uma partida bem comprometido taticamente, o Vasco tem tudo para sair vencedor desse confronto, conquistar 3 pontos e ficar novamente tranquilo no Campeonato Brasileiro. Não vai ser fácil, mas nada é impossível, ainda mais para quem é vascaíno. Beleza? Então, se o vídeo de hoje vocês curtiram, explode o botão do like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você não perder nada. Eu fico nessa, abração do Francesco, nós. Fui!